Rodadas de negócios, encontro com players, pitchings e laboratórios. Para nós roteiristas, o caminho para tirar a história do papel e realizá-la é uma grande jornada à parte. E quando conseguimos avançar nessa trajetória, acontece a aquisição do projeto por parte de uma produtora. Chegamos em um momento extremamente importante, que é o desenvolvimento. Hoje trouxemos um profissional que conhece exatamente como esse caminho é trilhado dentro de uma grande produtora. O nosso convidado hoje é roteirista e dramaturgo, com passagens pelo SBT e colaboração de roteiro no filme Crow em Família, da Globo Filmes, além de ter atuado como supervisor de dramaturgia da produtora Gulani em vários projetos, como Carga Máxima, Os Enforcados e até a animação Arca de Noé, que é a que a gente vai analisar hoje aqui no nosso laboratório. Bem-vindo, Sérgio Virgílio. Tudo bem? Tudo bom, Sérgio. Tudo bom. Obrigada por ter vindo. Obrigado, a honra é minha. Eu queria começar falando sobre o seu processo criativo. Como que ele funciona? Como que você desenvolve os seus próprios projetos? A partir do momento que você tem uma ideia, e aí, o que você faz? Tá, é um pouco caótico às vezes. Essa é a resposta de todo mundo. Curioso, né? Caótico. Ou seja, criativos são caóticos. São né? caóticos. Não tem como. Não tem como. Mas eu acho que vem de vários lugares também, né? Porque uma ideia pode vir de um personagem, pode vir de um tema, de uma história que você quer contar, que já tava, né? Que você ouviu em algum lugar. Eu tenho muito bloquinho, acho que todo mundo tem bloquinhos de notas, né? Eu não sou muito de escrever na mão, mas é tudo no celular, assim. Tem todas as anotações de ideias ali. Mas um jeito de fazer projeto que eu gosto muito é pensar em universo, assim. Tipo, porque parece que a maioria das histórias já foram contadas de alguma forma, né? Então, onde eu vou pôr aquela história? Onde eu vou colocar aquela história? Eu penso num universo diferente, um cenário diferente, assim, eu penso muito imageticamente, assim, às vezes. Então, por exemplo, eu tenho um filme de terror, que é um slasher, assim, que é basicamente as pessoas saírem matando, né? E eu penso, putz, mas seria muito legal fazer esse filme numa festa, num sítio com temática circense. Sei lá, eu penso num universo muito diferente que vá destacar o projeto em meio àquela leva de projetos que uma produtora, um player recebe, assim. Então, eu gosto de pensar nisso, ou então um tema, alguma coisa que eu quero falar ali. Você pensa na ideia e aí você já imagina o cenário, então, antes até de imaginar os personagens, ou não? Olha que Em alguns momentos, isso. sim. Em alguns momentos, sim. Eu acho que na maioria deles. Olha, que legal. Imagético, diferente, né? Porque Diferente. Normalmente as pessoas vão lá pensando nos personagens e tal. E talvez seja um pouco do meu backstory, assim, que eu fui diretor de arte em agência, fui designer também. Então tem essa coisa da imagem aí. E quando você tá de frente desse processo, né, e trava, o que geralmente você usa para destravar? Olha, quando eu travo, eu acho que é muito importante a gente ter uma visão de fora. Então, eu acho que todo roteirista, todo mundo tem que ter amigos roteiristas que vão te falar, putz, tenta essa ideia, tenta por esse caminho. Então, você trocar também com as pessoas, se você está escrevendo sozinho, por exemplo. Se é uma coisa em grupo, já é mais fácil, se é uma sala de roteiro, já é mais fácil de trocar. Então, por isso que a sala pode empacar, mas é mais difícil, porque são várias pessoas pensando juntas ali, e aí um vai falar, não, e se for assim? Então, e aí é um filme, você tá um pouquinho, se você tá escrevendo sozinho, é um pouquinho mais solitário, então é mais fácil de empacar mesmo. E você que então você falou que foi designer, trabalhou como criativo em agência, roteirista, dramaturgo, olha também muito para o desenvolvimento de um projeto. Qual conexão que você vê de processo mesmo, de método entre todos esses processos? Cara, a conexão eu acho que é um pouco de organização das ideias, né? E do fluxo, assim. Porque trabalhar em agência é aquela loucura. Opa, acho até tarde. Acho que vocês sabem. E até tarde, aí prazos também muito curtos, né? A minha passagem no SBT também foi assim, né? Porque eu trabalhava com branded content.
Então, era 5 roteiros por dia ali que tinha que escrever. Então, era agilidade. Também ali eu não estava sozinho, tinha outras pessoas comigo no departamento. A gente discutia, trocava ideia. Por que esse projeto é bom? Por que não é? Enfim, então, em todos os processos, eu acho que é lidar bem com as pessoas e o trabalho coletivo, que o cinema e a TV é muito coletiva. Você começou falando sobre o caos, né? Que criar é um caos e a gente até falou sobre isso, né? Que todo mundo fala a mesma coisa, mas também tem uma outra coisa que todo mundo fala, que é a organização. Sim. Se manter organizado ali dentro do caos, assim, né? Queria que você falasse um pouquinho mais, assim, destrinchasse um pouquinho. Depois a gente vai abrir um processo criativo seu, eu acho que a gente vai conseguir ver isso melhor. Sim. Mas falando um pouco mais sobre todas essas etapas que você já passou da sua trajetória, assim, como que você hoje em dia organiza teu caos? Sim. Começo aqui pelo meu signo, que eu sou virginiano, né? Então, diz muito sobre você. Só que eu sou ascendente em peixes. Então, um briga com o outro. E aí, quando eu acho que eu tô muito cartesiano na organização, eu falo, não, preciso pirar um pouco. Preciso também dessa criatividade. E o mercado vai levando também a gente pra ser um pouco mais duro, um pouco mais... eu tenho que entregar uma sinopse, um não sei o que, tudo certinho, revisado. Aí, às vezes, você entrega tudo isso e não tem aquele brilho no olho do projeto, assim, né? Então, eu acho que é equilibrar as duas coisas, assim. Abraçar o caos, mas também organizar esse caos quando necessário, assim. Sem podar muito, né? Sem podar. Mas aí você tem esse ritual? Quer dizer, o que começa primeiro, o que vem depois? Quando você tá... Acho que a gente pode até entrar nesse aspecto do desenvolvimento, né? Tua experiência lá te mostrava o quê? Os projetos geralmente já estão mais organizados quando você internaliza. Vocês têm que desenvolver eles no aspecto mais estrutural mesmo, né? Da coisa, de chegar num desenvolvimento mais fino de personagem. Sim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse passo a passo, depois que a gente está falando de fato, olha, tem um projeto, eu vou desenvolvê-lo. Como que você geralmente organiza essas peças? Sim, a experiência na Gulani no desenvolvimento tinha de tudo, assim. Tinha desde os projetos mais iniciais, que chegavam com uma ideia e uma página e 3 páginas, sei lá, e uma premissa, né, um texto inicial, até um projeto que vinha com roteiro. Então, realmente é difícil dizer um ponto de partida, porque cada projeto é um projeto diferente. Perfeito. Mas, por exemplo, um que chega muito cru, a gente vai desenvolver do zero. Tem uma ideia legal, aqui tem uma coisa, a gente, né, sente o brilho nos olhos ali ao ler. Então, o que a gente precisa fazer? Escrever mais. Vamos escrever mais, vamos fazer se for um filme, um argumento de até 10 páginas. Quem são esses personagens? Pelo menos um descritivo, assim, dos personagens principais, do tema que você está falando, por que você quer contar essa história, né? Qual é o tema do filme? Então, ir do brilho no olho ali do projeto até até mais texto. Gostei, mas então escreve mais. Gostei, agora escreve mais. Então, até o momento que a gente fala, pronto, acho que dá para visualizar o projeto e dá para levar para o mercado para vender, por exemplo. Em que momento era melhor ter só uma ideia na mão, assim, não desenvolvida? E em que momento era melhor quando chegava já com um roteiro? Eu acho que tem momentos do mercado. Assim, antigamente falavam, não, a gente está querendo um argumento para trabalhar junto, né? Por exemplo, a Global Filmes. Eu quero um argumento para a gente trabalhar junto, trocar ideia, a gente desenvolver isso. Só que isso tem um custo. Isso tem um custo de desenvolvimento. Então, eu acho que cada vez mais o mercado está pedindo os projetos mais desenvolvidos. Porque não só por custo, mas também por uma confiança de visualizar ele mais pronto para ser feito. Então, isso também depende, assim.
É, porque também se ele tá muito desenvolvido, você vai poder mexer bem menos nesse projeto, né? O player vai poder mexer Sim. bem menos, né? Em Tem esses teoria. dois lados. Mas tem uma coisa que até a Mari Brasil fala, que um projeto, ele pode ser um projeto, mas ele ainda é uma ideia. Então, porque depois, por exemplo, uma série, você vai vender pro streaming. O streaming vai mexer em tudo. Quanto quiser. O quanto quiser, vai ser montada uma nova sala para mexer naquele material, pode ser com o criador ou não. Então, o material vai mudar. Por isso que eu acho que o universo é muito legal, porque o universo raramente muda. Só realmente em termos de produção, talvez, ali, mas... Como assim o universo? Me explica melhor. Acho que quando você mencionou que cria pelo universo. Pelo universo construído. Interessante. Então, tipo, isso, interessante. um universo, por exemplo, o True Crime que eu tô fazendo ali, tem um universo construído na série. E aí a gente pode mudar o personagem, a gente pode mudar os eventos que acontecem, mas o universo vai ser o mesmo. Mas isso acontece em São Paulo, isso acontece nos anos 80, sei lá. Tem sempre um recorte de universo ali que tá sendo falado. Claro, pode mudar, tudo pode mudar, mas é mais difícil. Você tem que ser muito desapegado aos seus próprios projetos. Com certeza. Mesmo, né? Porque por mais que ele seja super desenvolvido, às vezes o roteiro pronto, às vezes episódio Sim. já escrito, então você tem que ir no desapego. E ficar feliz se vendeu, e aí daí por diante, Olha, sabe-se lá Deus o que vai dar. E uma materialidade, né? Porque o projeto, quando você escreve, você também vai projetando ali uma série de... Sim. São as É suas teu filhinho camadas. ali, né? E aí, quanto mais desenvolvido tá, mais você fez correlações, mais você projetou esse universo e etc. Exato. Degongado, né? eu acho que deve ser uma dor. vocês falaram a coisa ideal agora, que é desapego. Quando a gente fala sobre criatividade, eu sempre trago uma outra palavra que é o timing, né? E uma vez eu vi uma palestra sobre isso que explodiu minha cabeça. O quanto o timing é mais importante às vezes que a própria criatividade. Não adianta só você ter uma grande ideia. A questão é o momento em que você teve essa grande ideia, se ela faz sentido para o mercado, enfim, para a população naquele exato momento, Sim. né? Tem que ter a demanda daquela ideia, porque senão Sim. não, é só uma ideia no ar. Quanto você se preocupa em estar ligado a tendências, até para estar sempre com esse timing muito aflorado? Eu me preocupo e procuro estar com a anteninha sempre ligada ali para captar essas tendências, mas ao mesmo tempo essas tendências mudam o tempo todo. E um projeto demora muito para ser feito. Uma série, um filme, um longa, né? Demora muito para ser feito. Então, até você fazer, talvez a tendência já seja outra coisa. E ninguém consegue prever, ninguém é tão mãe de Ná, assim, tão Marcia sensitiva ali de prever a próxima tendência. A gente suspeita, a gente tem umas desconfianças. E tem o que sempre tá em alta no Brasil, que é comédia, filme de comédia. Que é a única coisa que dá bilheteria no cinema. Tirando Ainda Estou Aqui, que foi uma exceção, né? E até O Homem com H agora. E as biopics ali, os projetos de biografias, né? Porque a gente já sabe, putz, todo mundo vai ver o Raul, todo mundo vai ver o Senna, né? Então, o Ney, né? O Ney. O Ney. O Ney, inclusive, a biografia. E tinha outra coisa, que é o True Crime, que agora Que parece não que realmente passa, tá né? em Que alta. não tá passando, Não, mas né? é uma coisa Mas também que nunca veio... vai passar, né, gente? Porque se a gente for falar de crime, Sim. nunca vai acabar, né? Infelizmente, Eu acho que sempre também tem, tá na né? hora, né? Sim. Sim. Como é longo, né? Se a gente parar agora, também a gente só vai parar de ver daqui 4 anos. Então tá bom, né? Já deu. Mas eu acho que tem uma demanda alta, assim, uma curiosidade mórbida da coisa do True Crime, que o público realmente ama. Muito. E não é uma coisa Brasil, né? Essa é uma coisa um pouco mais... Eu tenho essa dúvida, né? Nem com a Mari aqui a gente Ocidental, tirou essa não dúvida. sei. Se veio Talvez. por uma tendência, não sei. Eu não pesquisei sobre isso, quero pesquisar até. Talvez tenha vindo mesmo
Porque de fora, foi mas meio global, né? popularizou aqui também. Sim, teve muito. Sim. um boom global, né? Pra gente ver essas coisas e tal. Mas o True Crime tem uma coisa que é louca, que é assim, você tem que saber contar essa história também, né? Sim, tem que saber contar e pegar um recorte também, entender que talvez não seja sobre o criminoso, talvez, vamos analisar como é que foi pelas vítimas ou pela sociedade, Fazer um julgamento por meio da peça, né? Não acho que não é esse o propósito, né? Exatamente. Retratar ali, Sim. criar a história em torno daquilo, né? Porque muita coisa vai ser ficcionalizada também. Sim. Mas, então, rola muito essa preocupação de o que eu tô dizendo aqui e será que é certo o que eu tô dizendo? Será que eu tô defendendo o serial killer? Sei lá. Enfim, rola muito isso também. Mas é isso, né? Você falou do True Crime por causa do timing, mas esse é um bom exemplo mesmo de uma coisa que talvez você tenha uma ideia agora, talvez daqui a um tempo, depois do desenvolvimento dela, a execução e tal, quando ela for lançada, ainda esteja nessa onda. Sim. Tem algumas ondas que são um pouquinho maiores, não são tendências assim tão express. Exatamente. Dentro da tua história, assim, queria só que você comentasse, não sei se tem, né? De repente, um grande perrengue. Qual foi o maior desafio de um projeto de desenvolvimento que você teve, que você fala assim, cara, isso aqui aconteceu, tá? E claro, para nós aqui, não só para falar do perrengue mesmo, assim, o que nos interessa observar enquanto realizadores, roteiristas, que você percebeu que foi um grande perrengue que você teve que administrar. Nossa, tem uma pergunta que eu não pensei na resposta. Então vai no primeiro perrengue que veio à cabeça. Ou que você possa falar, claro. Porque esse deve ter marcado muito. Tem muitas coisas confidenciais. Mas acho que por esse... os arquivos. Assim. Acho que por esse olhar, né? A gente está aqui muito batendo na tecla do processo, sim. batendo na tecla do insight, da estruturação narrativa. Então, assim, um perrengue estrutural. Vou usar até o exemplo que você deu agora, né? Se alguém muda o protagonista de uma história, não deve ser uma coisa simples. Né? Não é. E se o criador se mantém, e se o processo, né, ali não aconteceu. E aí eu vou até lembra que a Tita comentou aqui com a gente que ela fez um primeiro roteiro da animação da Vivi Viravento usando como personagem principal não a protagonista, né? Seria um personagem dinâmico. Sim. Mas isso foi ela. Eu assisti, sim. Então, assim, foi muito curioso, eu dei muita risada, porque assim, imagina, você tá lá tão envolto na sua atividade que você tá escrevendo e não se dá conta que você não usou tanto o protagonista. Imagino que é o baita perrengue. Ela mesma falou que esse roteiro teve, sei lá, mais de 16 versões. Entre idas e vindas. Sim. Mas eu acho que é nesse sentido, um perrengue que a gente possa falar assim, poxa, nesse processo, o que me ajudou a desatar o nó, né? E não tanto, né, o bastidor crítico por trás. Não, eu acho que teve esse exemplo do protagonismo é real, assim, mas de um projeto, enfim. Mas eu acho que é isso, os desenvolvimentos de filmes ali na Gulani eram muito longos. Tinha filme que tava 10 anos, sei lá, de desenvolvimento ali. Então... Nem dá pra ficar 10 anos apegado, né? Ali naquele projeto. E aí passam os profissionais. Eu fiquei lá 3 anos. Então, os olhares vão mudando ali durante, né? E às vezes, tipo, chegar na história ideal ali. Aí, às vezes o roteiro passa por diversas mãos também, diversas ideias, Então, eu acho que um perrengue que eu vou mencionar agora é o tempo, assim, tipo, como o tempo pode amadurecer um projeto, mas também pode perder um time, né? Teve um projeto que a gente queria fazer, por exemplo, na prospecção, e a gente não foi ágil o suficiente e perdeu o timing de fazer. Então, outra pessoa fez. Então, esse tipo de coisa é um perrengue mais leve, assim. Um perrengue leve e administrável. Tem que ter ali realmente aquela linha tênue, né, do prazo, né? A gente sempre reclama dos prazos curtos, mas aí também, se você deixa o prazo muito longo, você pode perder o time. E aí, como é que você hoje faz? Em dia, então, nem se fala, né? Hoje em dia tudo porque muito hoje em rápido. dia as coisas estão mudando, assim. Os universos que você mencionou, Sim.
né, a gente vai sendo envolto em vários universos ao mesmo tempo, Sim. né? Tecnologia, né? Muda Sim. o tempo todo. Tinha filme que tinha, sei lá, umas tecnologias que não se usa mais, assim, tipo, Skype, não sei. Só dando um exemplo X, assim, que ninguém mais usa. É outra coisa, celular, smartphone. Então esses ajustes tem que ir fazendo também. Perfeito. Chegamos no momento que a gente mais ama. Exatamente. Vamos abrir um projeto? Vamos. Tô Vamos curiosa. Você trouxe a Arca de Noé, então. Se você Arca puder de falar um Noé. pouquinho sobre o projeto. Então o projeto é uma animação, né? É a primeira grande animação brasileira, assim. Eu não sei se é a primeira, se eu posso falar que é a primeira, mas assim, desse porte, assim, né? Que é uma releitura, é um roteiro do Sérgio Machado. E eu acompanhei esse projeto lá. É uma Globo Filmes, Gulani, NIP, que é uma coprodutora que é especializada em animação, entre outros coprodutores internacionais que eu não coloquei aí, porque é muita gente. Acho que até o Walter Salles estava na equipe de produção, assim. Não, e o elenco, E né? o elenco, né? Absurdo. Rodrigo Santoro, Heloísa Perissé, Seu Jorge, Marcela Adnet, Alice Braga, Lázaro Ramos, enfim. Todo mundo quis fazer, assim, tipo, nem que fosse a Uma pombinha pontezinha, passando, a pombinha assim, a passando. participação especial. E aí, o roteiro é sobre... Ele é inspirado no Tom Jobim e no Vinícius de Moraes. Então, ele pega essa poesia deles e o álbum lá, Arca de Noé, e transforma isso numa história, uma releitura da história bíblica da Arca de Noé. Então, são 2 ratinhos protagonistas, que eles são losers, e eles querem fazer música, né? Aquela coisa boêmia ali, baseado no Vinícius, no Tom e tal. E eles descobrem que o mundo vai acabar. E que para entrar na arca, eles vão levar um macho e uma fêmea de cada espécie. Então, eles são 2 machos, que um vai ficar para trás, um não vai receber o convite. Então, essa é a grande premissa do filme, assim. E aí, a gente depois pode entrar na estrutura, nos personagens. Pode passar um. Tem um a trabalho todo curiosidade desenvolvido. de desenvolvimento, assim. Isso a gente gosta. Curiosidade de desenvolvimento. Eu acompanhei o projeto por 3 anos, com leituras e reuniões de roteiro. A história eu já contei um pouquinho, assim, a gente tinha um vilão, que era o Leão, que é o ditador, né? Então o filme até tem uma carinha... Leão, sempre botaram o Leão. Tem o Rei Leão, tem o Leão bonzinho do Rei Leão. Mas tem o ruim também. Tem o ruim também, tem o Scar. Tem o Scar, é verdade. Ele lembra um pouquinho o Scar. Tô assim. vendo aqui, lembra mesmo? Até o visual, né? E aí a mensagem que a gente queria passar, que o Sérgio queria passar também, o roteirista, tipo, os animais pequenos podem ser heróis ali. Então, tipo, todos os animais renegados, os ratos, os insetos, os animais que ninguém nem queria dentro da arca. Nossa, é verdade, né? A gente só vê as girafas passando e os elefantes e nunca vê, né? Nunca vê os animaizinhos ali. A pombinha, que é mais burrinha ali, que ela vai salvar no final. Enfim, todos os animais que você não dava nada por eles podem ser heróis, e os animais maiores, tipo o leão, são os vilões, assim. E aí ele tinha esse conceito de... E aí, qual era o desafio no filme? Estamos falando de uma animação. Você desenhar personagens de animação é caro. Você criar personagens de animação é caro. E aí o filme tinha muitos personagens. Esse A era Arca de Noé. A Arca de Noé tinha Tem que todos ter, os né? bichos. Criar é caro, animar é caro, incluir dentro das cenas deve ser mais ainda, porque cada cenário onde um tá, outro não tá, né? E a gente falava, as nossas notas é tipo, ter muitos personagens. Aí o Sérgio fala, mas precisa ter um macho e uma fêmea de cada espécie. E ele tava certo, né? Sim. Precisava ter. Sim. Então a gente meio que resolveu isso também dando voz a poucos deles, assim. Tipo, poucos têm falas ali. Poucos são personagens realmente relevantes na trama pra também concentrar a função de cada um. na função. Aprofundar cada um. E é isso, criar arcos e personalidades para todos. E a adequação das músicas na história também foi um desafio, assim, porque tinha umas músicas, mas também às vezes não casavam com as cenas, então tinha que adaptar isso. Tinha uma pulga inspirada em Amy Winehouse. Tinha uma pulga inspirada em Amy Winehouse, porque o Sérgio é muito doido, coitado. Não, Já mas amei, já amo essa ele é ótimo. E aí é isso, os ratinhos são inspirados em Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Aí tinha a pulga, que era Amy Winehouse, aí tinha outros... Mas não fica claro isso No visual fica, no visual. porque tem o cabelinho ali. É inconfundível. Eu ia perguntar sobre direitos autorais, principalmente, você sabe
falar um pouquinho sobre Esse isso? processo... Eu não sei tanto Mas porque... foi ok, não foi, É. não foi uma questão. Sempre é uma questão. Então, Mas parece a produção, É. porque tem uma série de elementos que às vezes envolve liberações com familiares Sim. ou instituições. Mas é que Mas a isso questão faz do parte Tom do e do processo, Vinícius né? tá muito Faz presente, parte do processo, né? mas a ideia inicial é da filha do Vinícius. Então já entendi. tinha uma Já possibilidade de liberação. Já tinha uma liberação. Legal. Então eu já entrei com isso resolvido, assim. Tá. Não era uma questão pra vocês pra escolher o projeto. Não. Legal. Podia usar livremente. O projeto veio dela, assim, veio um pouco de dentro, assim, veio um pouco da Teve família uma ali. centelha ali que É. também visualizou uma possibilidade. Ah, aí que legal. foi desenvolvido. Sim. Pô, legal. E o tom do filme, E o então? tom é isso, como misturar esse humor adulto com essas referências adultas, com essa coisa dos ratinhos boêmios ali, quase bêbados, né? Quase imorais ali. Tipo, Vida louca. Vida louca, fazendo música, hippie. Mas a animação permite isso. Permite de um A jeito gente louco. pensa em Sing, por exemplo, né? É a mãe que larga os filhos. É, É. o pai que... Era uma grande referência, assim, também. E é isso, é trazer ludicamente esses Sim, esses o jeitos. trambiqueiro, né? O personagem todo E do esse teatro é dá um toda a trambiqueiro. graça. Esse aqui dá Claro, toda a graça. porque né? é onde você pode extravasar esse É. limite do que o humano no real não faria. E que você conquista os adultos também, além de conquistar as crianças. Né? Exato. Porque eles estão ali sempre assistindo junto com Junto com as os crianças. filhos. É. Exato, a ideia era Os essa. pra ser- transgressores. Pra toda a família, mas os adultos se divertirem também. E tem a barata, né, que é trambiqueira, né? A barata A da barata trambiqueira. Que é baseado no Groucho Marx, enfim, é muito doido. A animação é ótima por causa disso, eu adoro. Decupo lá com meu filho, porque né, eu tenho um filhinho de 3 anos. Sim. E sistematicamente, todos os dias tem um momento de assistir o filme. Então você já imaginou, né? Eu sei até a fala do Madagascar. Sim. Vamos lá. E aí o O processo foi longo, né, como eu falei. E aí no final ainda tiveram coprodutores internacionais, então tinha esse tempo de tradução, de agradar uma outra cultura ali também. Então, muitos desafios, muitos desafios. Nossa, muito legal. Mas Tiveram mais de 15 tratamentos. Mais de 15 tratamentos. Uau. Mais de 15 muita tratamentos. coisa. E às vezes tratamentos pontuais, assim, muda. Aí depois entraram os atores ainda, que gostam de improvisar, gostam de contribuir. Muitos humoristas ali gostam de contribuir com o roteiro também. Tivemos uma V15, então. o V14 agora vai, né? Adoro isso. Vale O V14, esse. essa vale esse. Imagina, gente. Quem não gosta de mudar roteiro, ó. Folhinha rosa. O Tem, duro é que gente, assim, pra desapego. animação não tem folha rosa, né? Falar um pouquinho dos personagens. Os ratinhos, que são os protagonistas, eles guiam a história. Então começa com eles, mas tem momentos também que os outros vão tomando o tempo de tela ali. A Susana, que é inspirada na filha do Vinícius, tem um núcleo humano, mas ela é a única que fala com os ratinhos. Então ela... Com os ratinhos não, com os animais em geral. Ela fala com os animais. Então o Noé e a esposa do Noé ficam mais de backstory, mais de plano de fundo, assim. E aí o Leão, que é o nosso grande vilão, que faz bullying com todos e rouba a comida da arca. E aí ele tem os aliados ali, as serpentes, as hienas e não sei o que mais. Tadinhas das hienas também. As sempre hienas me sempre retratadas como, né, as inimigas do rolê. E aí os insetos, que eu acho que é uma parte bem engraçada do filme, que são, né, a pulga baseada na Amy Winehouse, o Bob Marley ali, enfim, várias referências. Aqui é um pernilongo, Tem uma a Dercy Dercy. Tem a Gonçalves. Dercy, Amo. tem a... Ai, gente, como Billie é? Eilish. Billie Eilish. Enfim, e eles Muito formam... bom. Eles não são convidados para a arca. E então eles constroem uma arquita, que é uma arca alternativa, que chega até a arca principal. E aí o Vini, que foi excluído da arca principal, porque ele não recebeu o convite, ele embarca nessa arca do caos, que todos são muito caóticos, e consegue chegar na arca principal. E então isso leva um pouquinho do filme, assim, do tempo. E aí Por isso que temos baratas aqui, né? e aí tem essa brincadeira que as baratas não morrem, né? As baratas sobrevivem sempre. Muito bom. E aí o trio Salvação, que são as duas pombinhas e a baleia. Quando o Noé vê que a arca tá afundando, tá sem comida, eles não estão achando terra, ele fala, vou mandar umas pombinhas pra achar terra. Então elas vão
É uma outra trilha paralela à trilha principal. Elas vão procurar a Terra e aí encontram uma baleia que ajuda. Segue uma aventura delas. Segue uma aventura própria ali. Muito legal. E aqui é a estruturona. E a estruturona. Em algum momento utilizamos essa estrutura, eu nem sei se ficou final, mas acaba ficando um pouquinho. Que é o 8 Sequence Approach. Que em um longa de 90 minutos, por exemplo, são 8 sequências de 12 minutos. E aí cada sequência você vai... Aqui tá muito resumido, tá, gente? Não reparem nisso. Mas você vai procurar um livro, depois vai procurar... Para nosso objetivo aqui de fazer uma análise a espinha dorsal, digamos assim. Exato. Né? E aí cada sequência você vai ter alguma coisa acontecendo, alguma virada. A sequência 1 é acidente excitante, a sequência 2, o primeiro plano, o que vamos tentar para dar certo. Aí depois vão acontecendo outras coisas que vão dando essa modulação no roteiro. Tá bem clássico, né? Assim, na estrutura clássica. Bem na estrutura clássica. Normalmente uma animação vai muito na estrutura clássica, né? Normalmente vai. Infantil, né, no caso. Aí é isso, não sei se precisamos entrar em todos os pontos, Sim. Mas aqui a gente conhece os protagonistas e o plot, né? O mundo vai acabar, precisamos construir a arca. Os animais recebem o convite. Só que aí Vinny não recebe o convite. O que eles tentam fazer? O Vinny tenta se vestir de fêmea para entrar na arca e falsificar um convite ali para entrar na arca, né? O ratinho. Essa ideia é uma inspiração da Quanto Mais Quente Melhor. Que eles entram num navio vestido de mulher ali. Não, tem várias referências, Tem né? várias Muito referências. Tem várias referências. E aí eles conhecem a Susana, que ela gosta dos ratinhos, mas ela fala, não posso fazer nada, meu avô que convidou, não posso fazer nada. Só que aí eles não conseguem entrar porque a Nina, que é a ratinha oficial que recebeu o convite, aparece. Então aí o Vinny vai para a Kita, com os insetos. Quase morre e tal, e o leão... Que abre, então, essa seria uma traminha B aí dentro, uma abre mini plot. Abre uma traminha B, que é mais ou menos bem ali na sequência. no ponto. E aí já apresentamos o vilão. Desde o começo ele é apresentado, mas aqui com mais ações ali, porque ele começa a realmente perturbar os outros bichos e falar, não, você não pode ficar desse lado, porque esse é meu lado, sei lá, da arca. Ele começa a ser um ditador ali na arca. E aí a gente chega o Tom e a Nina começam a ter uma coisa amorosa, né? Tem um plot amoroso. Where's the love? Where's the love dos ratinhos. Onde está? E aí depois Vinny chega e vai rolar esse... Então abre um terceiro mini plot, porque o romance acaba sendo um plot. Acaba o romance, mas o romance não é tão... Mas pouco. É pouco. Porque a animação também nem cabe, né? Às vezes é só um flerte. É mais uma brincadeira ali. E aí quando o Vinny volta pra arca principal junto com os insetos, ele vê que o leão tá dominando ali o negócio, tá sendo um vilão ali. Então ele falou, a gente precisa pensar num plano pra derrotar o leão. E o que eles fazem? Eles são músicos. Então eles falam, a gente vai derrotar ele num concurso musical. E aí surge o concurso musical da arca. E todos os animais vão participar. Assim, e esse é o grande plot do midpoint até o final, assim. E aí tem a trilha paralela das pombinhas procurando terra. E a Nina é sequestrada pelo leão. E aí os ratinhos, no concurso, eles vão ter que fazer o concurso e salvar ela ao mesmo tempo. Até o final. Muito legal. Muito legal. Foi premiado agora, né? Foi. Me falhou o nome do prêmio. O Grande Otelo. O do Grande Otelo, Isso. exatamente. Eu tava tentando lembrar o nome do ator no prêmio Grande Sim. Otelo de cinema. Foi. Premiado. Melhor animação. Melhor animação. Nossa, que demais. Muito Não, legal. tá muito bonita. Tá muito bonita. E é Muito isso. legal. Aí no final, né? Eles encontram até. Todo mundo Aí sobrevive. todo mundo sobrevive, né? Sim. Final pra cima. Pra cima, é pra cima. É animação, né? Coitada das crianças. Esse é um grande case de quando você tava na Gulani, certo? É um dos grandes, assim. Muito legal. E como que é pra você ver isso materializado e depois ganhando prêmios? O que você trouxe disso pra sua fase atual? É muito bom mesmo, né? E mesmo que eu não tenha escrito o filme em si, mas acompanhei o desenvolvimento e estive dentro ali do processo, então é isso, eu posso dizer que eu fiz parte dessa história, assim, acho que muito legal. Com certeza. E trago isso, assim, nunca tinha
feito animação nem como desenvolvimento, nem como roteirista, nem como nada. Então, entender alguns processos ali que também... o pessoal da NIP ficava na reunião com a gente, porque eles que iam desenhar, eles que iam fazer a parte de animação. Então, isso também interferia na narrativa, né? Então, entender que os processos são um pouco diferentes de um filme de live action ali. Uou! Obrigado. Muita informação, muita coisa legal, Muito né? legal o processo e conhecer um pouquinho dos meandros aí desse trabalho que você desempenhou lá. Sim. E agradecer. Eu que agradeço. Obrigadão por ter vindo, Muito aceitado esse obrigada, convite. Sérgio. Foi muito Valeu legal. por compartilhar. Muito bom. Até a próxima, volte com outros projetos agora. Pode deixar. Quero trazer, né, que hoje em dia não posso falar da série True Crime, né, porque estamos ainda no processo de sala de roteiro, mas tem muita coisa legal, a gente tem muita coisa interessante que eu quero trazer numa próxima. Já separa o material pra decupar. É isso que eu ia falar, já vai separando o que você vai trazer aí pra gente. Em breve você traz a de True Crime pra gente mergulhar. Exato. Obrigada, Sérgio. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.